Começou! Fala galera, professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia. Nosso extensivo continua, módulo relevo. Vamos entrar numa aulinha show de bola, vamos falar de formação do solo, vamos falar de pedogênese no nível hard. Vamos elevar a discussão porque isso aqui pode ser teu diferencial, pouca gente estuda e você vai acertar todas as questões. Mas antes, galerinha, tenho dois recadinhos. O primeiro recado, presta muita atenção, se você quer um projeto de aprovação que tenha aulas exclusivas, monitoria comigo, listas de exercícios, resolução de exercícios em vídeo, conteúdo teórico, gabaritagel.com.br, tá na descrição a minha plataforma. Dica 2, espera que é top, cara. Dica 2, tudo é história. Tudo é história, tudo é história. O canal do professor Hilário, show de bola, tá na descrição. Uma galera sempre me questiona, eu quero aula de história, eu não encontro um canal top de conteúdo de história. Tá na descrição, parceiraço. Formação de solo ou pedogênese. Primeira coisa que você tem que ficar sabendo aí que todo o material que se encontra na superfície que eu designo no solo, ele é resultado da transformação da crosta, associado à matéria orgânica. Então, o que é o solo? É a transformação da crosta associado à matéria orgânica. Mas o que seria essa crosta? Eu traduzo como rocha. Então, a crosta que é formada de rochas e essa que está aflorada sofre ação intempérica. O que é aflorado? É em superfície. Então você tem uma rocha em superfície, ela vai sofrer a ação dos agentes intempéricos. Me fala o que são esses agentes intempéricos. Olha aqui, o intemperismo ele pode ser físico, gerando aí a desagregação dessa rocha, e ele pode ser químico, gerando aí a decomposição. Quem são esses agentes intempéricos? Presta atenção aqui. Os agentes intempéricos são o eólico. Então o eólico vai favorecer qual processo aqui? O processo físico de desagregação, não é? Então o vento vai desagregar essa rocha no passar do tempo geológico. Eu tenho também, ó, o pluvial. Então aqui nós estamos falando de água da chuva. A água da chuva, além de desagregar, além de transportar esses sedimentos para as áreas mais baixas, ele também vai mudar quimicamente a composição dessa rocha, possivelmente lá na frente, se tornando um solo. Que mais? Olha aqui, cara, fluvial. Então os rios também vão bater ali naquela rocha e vão também fazer o processo intempérico. O nival, que é a neve, que aqui no Brasil a gente não tem. Então, galerinha, esses são os agentes intempéricos que vão desagregar essa rocha, que vão transformar essa crosta. Suave? Já me dá que tipos de rochas sofrem essa ação dos agentes intempéricos. Olha aqui. Eu tenho ígneas, as metamórficas e as sedimentares. Então, tanto rochas vulcânicas como rochas metamórficas e sedimentares vão sofrer ação dos agentes intempéricos. Me dê exemplos desses tipos de rocha. É importante você ter na sua cabecinha. Porque esses tipos de rocha vão formar diferentes tipos de solo. Então, ó, vamos lá. Ígneas, basalto, metamórficas, gneise, sedimentares, arenito. São as mais pedidas aí para os senhores e senhoritas aí. Ó, então você tem ali a ação dos agentes intempéricos. E o primeiro processo de desagregação dessa rocha não vai formar o solo imediatamente. Você vai ter a formação aí da rocha alterada, que eu chamo de alterita ou saprolito. Suave? Tem que saber esse nominho também, cara. Ó, não tem o solo ainda formado, tá? Eu tenho a rocha alterada. Então seria a camada mais profunda desse solo, que eu chamo de alterita e saprolito. Pós esse processo, você entra no ciclo supergeno. O ciclo supergeno vai se resumir na erosão, transporte e sedimentação. Então vem cá, a rocha vai sofrer a ação dos agentes intempéricos. Vai ficar cheio de fragmentos aqui, ó. Cheio de fragmentos. Esses fragmentos vão ser
transportado pela ação da gravidade, né? Então o vento vai levando, a água da chuva vai levando esse sedimento e ele vai ser sedimentado na área mais baixa da topografia. A área mais baixa da topografia, o que é? O rio. O rio é a área mais baixa da topografia. Então muito do desgaste dessa rocha é depositado no rio, mas também em outras áreas, porque não é todo lugar que você tem o rio. Suave? Então esse processo aqui vai se dar no momento que a rocha sofre intemperismo. E aí, galerinha, você tem o processo que eu conheço como a pedogênese. Tá? Então você tem todo esse caminho para chegar na pedogênese, que nada mais é do que as transformações estruturais. Então depois que você tem todos esses fragmentos aqui, e ele vai passar por esse processo, você vai ter a mudança da estrutura da rocha inicial, principalmente nos argilominerais, nos óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, e nos níveis do manto. Então os níveis do manto, então quando eu falo níveis do manto é a profundidade do solo, quando ele vai aumentando, eu tenho o processo de pedogênese. Suave? Então essa rocha sofre ação, fragmenta, passa por um processo de transporte e sedimentação, associa-se à matéria orgânica, fica-se mais um tempo ali sofrendo a ação dos agentes intempéricos até o teu processo concluído de pedogênese, que é as transformações estruturais do material inicial da formação do solo, que aí é a transformação nos argilos minerais, nos óxidos de ferro e alumínio e nos níveis de profundidade desse solo. Suave, galera? Tranquilo até aí? Vamos continuar a nossa aula. Aulinha show de bola, não para aqui. Vamos lá! Agora, pessoal, vamos analisar aí a evolução do solo. Então, o solo nasce daquele processo dos agentes intempéricos na rocha, o transporte, a sedimentação e a associação da matéria orgânica. E aí o solo passa por um processo de evolução. Então a primeira coisinha que vocês têm que saber aí, cara, que o solo ele passa por um processo de evolução no tempo e ele continua sendo transformado pelos agentes intempéricos. Isso aqui é muito importante. Não é porque já se compõe aquele solo que ele para de se transformar. Então os agentes intempéricos continuam atuando sobre essa rocha, sobre esse solo, aprofundando ainda mais. Aquela questão de eu falar, o manto vai se aprofundando, isso é contínuo. Então o seu processo de formação ele não para até desgastar totalmente a rocha ou encontrar uma rocha muito rígida que dificulta o aprofundamento ainda maior desse solo. Então vem cá, aqui eu tenho um solo jovem, primeira informação para vocês. Como eu determino que é um solo jovem? No momento que ele tem pouca formação de solo e muita rocha não alterada. Então você tem aqui um pequeno fragmento, se você cava aqui, você encontra já a rocha ali nua e crua. Eu vou te dar um exemplo, um litossolo. Um litossolo é um pequeno solo e muita rocha. Por exemplo, em ambientes áridos com pouca presença de chuva, você vai ter um solo bem rasinho e a rocha pouco alterada. Primeiro, presta atenção, é a água que faz grande parte aí da modificação estrutural da rocha, né? Como se fosse o agente intempérico mais forte do processo. E tendo pouca chuva, pouca alteração. Se você já tem um ambiente, por exemplo, de clima tropical, como aqui no Brasil, né, com chuvas regulares, concentradas principalmente no verão e distribuída tanto também no outono quanto na primavera, principalmente na passagem de estação. Olha que aula de clima, já dei, hein? Já dei. Você tem aqui o quê? O aprofundamento já desse solo. Ele já começa a aparecer horizontes. Marca isso aí, cara. O solo, conforme ele vai se estruturando, ele vai se modificando conforme eu vou aprofundando. Então você vai ter características diferentes em cada camada do solo. Suave?
Cada camadinha dessa tem uma característica. Então pensa aqui comigo, ó. Mais próximo da superfície, eu tenho mais matéria orgânica, né? A rocha ela tá mais ali degradada pelos agentes intempéricos, porque é o contato inicial com a parte exterior do planeta. Então vai sofrendo ação aqui. Então aqui é o horizonte O, eu tenho grande quantidade de matéria orgânica. Conforme eu vou aprofundando, o que diminui? A matéria orgânica. O que vai aumentando? Os minerais da rocha. Então aqui, né, no horizonte R, eu tenho a rocha. Você tá vendo aqui o saprolito? Que é a rocha ainda em processo de alteração? Galerinha, aqui tem minerais. Então conforme eu subo, eu vou distribuindo esses minerais aqui. Conforme eu desço, eu vou distribuindo matéria orgânica aqui. Então, tanto o horizonte A quanto o horizonte C, aqui no caso, né, porque está muito próximo da rocha, eu tenho um equilíbrio entre matéria orgânica e minerais. Por exemplo, o horizonte C tem mais minerais da rocha matriz. O horizonte A tem mais matéria orgânica do horizonte O da superfície. Conforme vai passando o tempo, a rocha vai se alterando mais e vai aparecendo mais camadas. Então perceba aqui, olha aqui galera, ó, a rocha matriz ela ficou menor porque ela foi desgastada. E aqui do processo vai surgir uma outra camada que é muito importante, que é o horizonte B. Então ó, vem cá. Você tem o horizonte O, muita matéria orgânica. Você tem o horizonte A, também com matéria orgânica, mas um pouco já dos minerais da rocha matriz. E esse cara é o cara, horizonte B. Por que ele é o cara? Ele está no meio, então ele tem tanto a matéria orgânica da superfície, do horizonte A, quanto os minerais da rocha matriz. Ele é a camada mais equilibrada. Esse horizonte aqui é bom para agricultura. Então marca aí horizonte B, agricultura. Então se você quer fazer um plantio agrícola, o que você faz? Você vai passar ali o arado, vai remexer o solo e vai jogar o horizonte B para a superfície. Por quê? É um solo mais equilibrado. Conforme eu vou aprofundando, vai aumentando a quantidade de minerais da rocha matriz. Então o horizonte C tem mais minerais da rocha matriz, chega a rocha matriz ali, a rocha em processo de alteração. Essa quantidade aqui de camadas, isso varia, principalmente pela ação de quem? Do clima. Então o clima atua nesse aprofundamento, quanto menos chuva, mais raso é o solo, uma quantidade menor de camadas. Suave? A gravidade também vai interferir nisso, galera. Se você está numa área de grandes aclives e declives, você vai ter também uma variação dessa. Suave? Aqui você tem um latossolo profundo, né? Aquele solo, sabe, que você passa na rodovia, vê aquele barranco do lado do rio também, não é? Aquele barrancão, é isso aqui. É um solo bem profundo, bem desenvolvido. Aí eu te pergunto, na construção civil, qual que é melhor, um solo raso ou um solo profundo? Na construção civil é melhor no solo raso. Por quê? Eu posso colocar a fundação de um edifício na rocha de uma forma mais tranquila. Imagina aqui, eu teria que aprofundar a minha fundação até chegar na rocha matriz, que está lá embaixo. Ia gastar muito mais dinheiro, muito mais complicada a obra. Já aqui, ó, tá rasinho, chegou rapidinho aqui na rocha alterada. Já na agricultura, é interessante que o horizonte B mais equilibrado, né, esteja presente já, porque aí facilita, não tenho que fazer muito manejo do solo, investir muita grana para fazer a correção do solo para qualquer plantio aí de diversas culturas. Beleza, galera? Curtiu a aula? Dá um joinha, se inscreva no canal, isso ajuda demais o nosso projeto. Preciso de vocês, galera, e vocês precisam de mim, ajuda mútua, tamo junto, valeu, abraços. Fui!